Oi, salve coletividade, como vocês estão? Todo mundo 100%? Então, como já foi falado aqui, meu nome é Fred. Oi, eu sou o Fred. Então, eu tenho alguns anos a mais, então eu não vou falar sobre a minha idade, porque isso é um grupo jovem, eu já não sou jovem. Mas é isso aí. Tá dando pra me ouvir tranquilo? Porque eu tô com um pequeno probleminha que eu tô meio que sem voz. Só que isso não ia impedir de estar aqui hoje. Não ia impedir de estar falando. Então, pra gente começar, quem tem a palavra aí com vocês? Se vocês puderem procurar aí, é Mateus 3:11. É bem curtinho também, quem não tem, não vai perder muita coisa. Amém, amém? Todo mundo achou? Então vamos lá. Primeiramente, todo mundo tem noção do que a gente vai falar aqui hoje, sobre o que é? Quem daqui viu o folder de divulgação do grupo? E aquilo dá a entender que a gente vai falar sobre o que aqui hoje? Sobre quem em específico? Isso aí, bem falado, a gente vai falar sobre ele, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, para começar, vamos ler esse versículo, que ele é bem pequenininho mesmo. Eu batizo vocês com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. E eu não sou digno nem de tirar-lhes as sandálias. Ele é quem batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Palavra da salvação. Então, essa passagem, quem está por trás dela nesse momento é João Batista. Vocês já foram na missa hoje? Vocês já viram? Pelo menos o dia que é hoje. Que hoje é o dia da Natividade de São João Batista. Ou JB, para simplificar, que é mais fácil que ficar falando. É até um ponto interessante que hoje que eu descobri que o batista dele é por causa do batismo. Até então eu não sabia. Só que vamos lá, nesse momento, onde estava João Batista? João Batista estava no deserto lá, batizando os danadão, né? Porque não tinha o que fazer. Pô, vão salvar as almas. Quem nunca pensou isso na vida? Vamos dar uma salvadinha no pessoal. Beleza, estava ele lá e ele foi para lá, para quê? Para meio que o pessoal se confessasse com ele e ele pudesse batizar eles com água. Porque São João Batista, ele batizava as pessoas para a sua conversão. Ele não era aquela pessoa que ia invocar, que ia chamar o Espírito Santo sobre a pessoa. Ele pegava e vinha com a água para converter. Tanto é que mais para frente, nesse mesmo capítulo, quem que São João Batista batiza? Jesus. Ele fica completamente sem jeito em batizar Jesus, porque ele sabia quem era Jesus. E ele sabia todo o poder dele. Só que mesmo assim, Jesus estava lá por quê? Porque esse batismo era importante, era a conversão, e Jesus era santo, Jesus era Deus, mas Jesus também era homem. Ele estava lá de boa e foi batizar com São João Batista, assim como os fariseus, os fariseus, cara. Até os fariseus caçavam Jesus para confessar e batizar com ele. Até eles, São João Batista, desculpa. Até ele procurava porque ele sabia. Tá certo que um ou outro devia ir por chacota, né? O que aquele cara vai fazer? Vai mergulhar nós na água e acabou. A gente chega e fala meia dúzia de coisa e acabou. Até porque muitos da gente já foi assim também em confissão. Quem é que quando era criança foi confessar só porque a mãe mandou? Que não tinha nem noção do que tinha que confessar com o padre, não sabia como fazer uma confissão. Aí chegava, eu sou padre, eu roubei a bola do meu amiguinho, eu dei um tapa no amigo meu, e acabou, porque, você não sabia o que era a sua confissão. Querendo ou não, quando você é criança, você não tem fé naquela confissão, você não tem fé que aquilo vai salvar a sua vida. Por quê? Porque você é uma criança. E os fariseus nessa situação, eles eram crianças, mas eles não eram crianças fisicamente. Nenhum deles tinha 5 ou 6 anos, às vezes até tinha, não sei, eu não estava lá. Mas eles eram crianças na sua fé. Por quê? Porque, nego chegava lá e, vou me confessar aqui, vou batizar e pronto, porque não vai acontecer nada.
E São João Batista, ele estava lá independente se você era a pessoa de mais fé que tinha, ou se você era a pessoa que estava mais cagando e andando para isso, a que estava mais sem ligar, ele te batizava do mesmo jeito. Por quê? Porque para ele o importante era ele estar tentando salvar a sua alma. Se você quisesse ser salvo ou não, aí não era problema dele. Aí o problema era seu. A partir do momento que ele estava lá para batizar, ele foi. E foi. Aí beleza, São João Batista está lá, bonitão, né, caminhando no deserto, batizando os outros na aguinha, tranquilo, e acabou. Acabou lá, batizou Jesus, ele ficou sem jeito. Tanto é que esse, de quem ele fala nesse versículo, agora eu sei que vocês vão ficar surpresos, porque ninguém imaginou isso em momento algum, mas era Jesus, cara. Era sobre Jesus que ele falava. Esse que ele se dizia não ser digno nem para desamarrar as sandálias dele. Pô, São João Batista, ele tem a graça de ser o profeta que conviveu com Jesus. Ele é aquele que é o final de um ciclo e começo do outro ainda. Porque ele teve a graça de viver essas duas partes. Ele teve a graça de ser os dois. E a partir dali, tipo assim, quem daqui que é batizado? Na água mesmo, batizado normal. Nasceu, a mãe batizou, levou no padre, o padre batizou e tudo. Quem que é batizado? Quem que é batizado no Espírito? No Espírito Santo. Porque a questão é essa, o nosso batismo pelo Espírito, ele é tão importante como o batismo pela água. Só que muitas das vezes a gente não conhece esse lado, a gente não entende esse lado. Às vezes a gente ainda é criança. Por dentro a gente ainda tem a fé de criança. A gente acha que é só aquilo que a gente teve e acabou. Era só aquela água e é o único batismo que a gente precisava. Só que não é. Por quê? Porque a partir do momento que você é batizado pelo Espírito Santo, foi até falado um negócio ontem, enquanto a gente estava em vigília, que se você for batizado pelo Espírito Santo e não mudar, você não foi batizado pelo Espírito Santo. Porque, querendo ou não, ele não vem para deixar as coisas como estão, não. Ele vem para jogar tudo pro alto. E depois você vai catar tudo e vai refazer tudo, só que você vai refazer tudo diferente. Se eu rasgar uma folha, eu vou remontar essa folha, claro que vou, mas essa folha nunca vai ser igual. E é isso que acontece com a gente quando a gente recebe esse batismo do Espírito. Igual, vão dar um pulo agora. Vão chegar lá em Pentecostes. Pentecostes é uma parte muito bonita. Por quê? Porque foi o batismo. Foi aonde aqueles discípulos que estavam lá tudo, recebeu o batismo e saiu e não estava nem ligando para o resto. Pô, eu fui batizado e agora? E agora eu quero que a Amanda seja batizada. Eu quero que o Aquiles seja batizado. Foi esse o sentimento que tinha neles lá. Porque, querendo ou não, é isso que o Espírito Santo faz com a gente. Ele quer que a gente leve e mostre para o outro aquilo que a gente sentiu, aquilo que a gente recebeu um dia dele. Porque, pô, a fé sem obra é uma fé morta. Isso é uma palavra que me machuca muito. Por quê? Porque quantas vezes que a gente deixa essa fé morrer? Quantas vezes que a gente deixa que isso aconteça, que a gente realmente esquece o que está passando, deixa simplesmente que morra, que acabe aquilo. Uma coisa que eu não falei no começo dessa minha pregação é que hoje a gente vai fazer um trem meio diferente na pregação, mas só um pouquinho. O pessoal que tem costume a vir já viu que as pregações elas são feitas de uma pessoa só. Mas hoje não. Hoje a gente vai ter um convidado especial nessa pregação. É um amigo meu que ele veio de longe. Porque ele veio simplesmente para mostrar para vocês isso, esse pontinho. E tipo assim, vamos lá. Rolou Pentecostes, tranquilo. Como que estavam os discípulos antes de Pentecostes? Como que eles estavam? Todo mundo reunido. Mas eles estavam reunidos o quê? Na fé? Eles estavam reunidos porque eles estavam lá por Deus? Não. Eles estavam reunidos porque estava todo mundo cagando de medo. Eles não tinham a mínima noção do que estava acontecendo. Eles não tinham a mínima noção do que estava rolando e tudo mais. E, pô, Jesus, e agora? Agora eu não tenho mais nada. O que eu vou fazer? Aí, eles simplesmente se reuniram e recluíram todos juntos. Por quê? Porque eles estavam com medo. Querendo ou não,
eles estavam todos juntos. Se eu estou sozinho, eu tenho muito mais medo do que se eu estou com alguém. Porque quando eu estou com alguém, essa pessoa, ela corta o meu medo, porque ela pode me ajudar a enfrentar ele. Na minha última pregação que eu tive aqui, eu tive um problema sério de falar sobre medos. Medos com baratas, por exemplo. Vamos supor, ideologizando assim, não que eu tenha medo de barata, longe disso, entendeu? Mas caso eu tivesse, às vezes o G não tem. E se estou eu e o G no mesmo ambiente, o G vai matar a barata para mim, porque ele sabe que eu tenho medo. E lá, eles se fortificaram nisso, para um vencer o medo do outro. Aí acabou Pentecostes, algum deles tinha medo? Eles simplesmente botaram a mochilinha nas costas e falaram, vamos embora, cada um leva seu rumo e vão anunciar essa palavra que a gente sentiu. E é agora onde a gente começa até a presença do meu amigo. Eu queria apresentar para vocês o Astolfo. O Astolfo vai vir aos pouquinhos, entendeu? Olha que cara bonito, de verdade. Parece até com o pai, não parece? Então, porque o Astolfo é essa condição. Ele veio para mostrar para a gente a diferença que teve o antes e o depois. Porque, eu estava lá tranquilo, com medo, aí veio o Pentecostes e eu não tenho medo. Por quê? Porque o meu medo ali era uma condição psicológica minha. Todo mundo tem medo daquilo que não conhece. Tipo assim, hoje, por exemplo, eu estava com tanto medo de estar aqui na frente. Por quê? Porque, querendo ou não, eu não sou aquela pessoa que sabe falar, eu não sou aquela pessoa que está lá na frente que vai dar a cara a tapa. Por quê? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de ser quem eu realmente tenho que ser. Assim como todo mundo tem algum medo, todo mundo tem aquele ponto que é travado, aquele ponto onde sabe que poderia ser melhor, só que você mesmo tem medo de mudar. E foi isso que aconteceu em Pentecostes. Em Pentecostes, quando aconteceu lá, os caras estavam se cagando de medo dentro da casinha deles lá, abriu a porta e acabou o medo. Por quê? Porque eles tinham sido reavivados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo chegou e bagunçou o mundo deles e fez tudo diferente. E por que isso não acontece comigo? Por que isso não acontece com cada um? É porque ele não quer? Ou é porque eu tenho medo de deixar que aconteça? Vamos continuar para a gente poder trazer o meu amiguinho Astolfo por completo, porque o chão estava frio para ele ficar deitadinho ali só com a cabeça. Naquele dia, além de medo, o que eles tinham? Eles estavam completamente apáticos. Não adianta chegar e falar, nossa, eu estava com a minha fé estourando, eu estava com a minha fé no alto, porque não estava. Eu não vou chegar e falar que eles estavam duvidando de Deus. Não vou. Mas que eles estavam duvidando de si em Deus, isso com certeza. Por quê? Porque eles não tinham mais nada. Eles tinham tudo, mas em si não tinham nada. E a partir daquele momento, a audácia que deu neles, entendeu? Acabou eles pegarem e racharem e pronto. E deixa o mundo cair, deixa acontecer. Por quê? Porque eu quero é mostrar aquilo que eu senti. Eu quero botar para fora aquilo que me mudou por dentro. Esse era exatamente eles naquele momento. Por quê? Porque o Espírito Santo chega e derruba e quebra. E ele vai podar. Você vai chorar, mas depois cresce. Quando a gente tem uma árvore nova, a gente tem que podar a árvore para ela poder crescer com força. E é isso que aconteceu. Eles pegaram e simplesmente podaram, porque tinha que ser podado, para que eles pudessem sair de lá com força. E nesse momento, eles tinham o quê? Eles tinham o corpo consigo. Eles tinham de volta o seu corpo, eles tinham de volta aquilo que eles tinham perdido, porque eles estavam lá só presente. Eles estavam só com o corpo e mais nada. E olha como nosso amigo Astolfo hoje veio bem vestido. Ele colocou até uma camisa polo. E naquele momento, eles já deixaram para trás o quê? O medo que eles tinham. Eles já deixaram para trás
a apatia por Deus que eles tinham. Só que aí sobra talvez o maior dos problemas, que eram eles mesmos. Todo mundo carregava um complexo. Todo mundo sabia algo que tinha feito. Por exemplo, Pedro. Cara, imagina a cabeça de Pedro. O que Pedro fez quando perguntaram para ele sobre Jesus? Exatamente, ele simplesmente renunciou. E pior do que a renúncia, eu garanto para vocês que aquela renúncia foi pior para Pedro do que para Jesus. Porque Jesus sabia que Pedro ia fazer aquilo. Mas Pedro em si, não. Pedro sempre prometeu que estaria com Jesus. E naquele momento que ele precisou, naquele momento que perguntaram para ele sobre o Deus dele, Pedro, sacanagem, né? Imagina Pedro trancado lá dentro. Por quê? Porque além de ter renunciado o cara 3 vezes, não tinha mais o cara. Já é ruim você fazer isso com a presença da pessoa. Imagina sem ter, vamos supor, imagina você, por exemplo, briga com a sua mãe. Depois não tem sua mãe. Imagina o jeito que Pedro estava por dentro. Ele estava completamente destruído. E não só Pedro. Tem tantos outros exemplos. Tomé. Cara, eu amo Tomé de paixão, cara. Porque para mim, o Tomé... Eu não vou falar que é o melhor dos apóstolos, porque todos eles têm o grau. Mas Tomé é o que eu levo comigo. Por quê? Porque Tomé duvidou. Mas Tomé duvidou e aceitou que estava errado. Naquele momento que ele foi lá e tocou, beleza, ele estava errado de duvidar do Senhor? Não sei. Ele estava porque era o Senhor. Mas ao mesmo tempo, imagina a cabeça dele. Quando Jesus voltou, Tomé era o único que não estava no lugar. Todo mundo fala, não, você ficou sabendo da nova? Jesus está aí. Aí vinha o outro, tá sabendo? Jesus chegou aí, ó, tá por aí. E Tomé, tipo assim, como assim ele tá aqui? Tá, não, vocês estão me zoando, isso é sacanagem comigo. Mas na hora que ele viu e que ele pôde tocar em Jesus, ele não tinha dúvida que era Jesus. E era exatamente isso, cada um trazia consigo os seus complexos. Cada um trazia consigo aquilo que os impediam de caminhar. Só que agora não mais. Por quê? Porque eles foram reavivados pelo Espírito. Quantas vezes a gente deixa, por exemplo, que isso impeça a gente de fazer alguma coisa? Hoje, por exemplo, eu não tenho voz nenhuma. Eu estou com a minha cabeça explodindo. Eu podia muito bem ter chegado e deixado que os meus complexos pessoais me impedissem de estar aqui. Só que a partir do momento que você se coloca à disposição, não existe mais você. Tem até uma passagem que eu acho que é Paulo que diz que já não sou eu que vivo em mim, mas Deus, mas Cristo que vive em mim. E é justamente isso, naquele momento, reavivou nisso. Eles podem simplesmente sair andando. Já está nosso Astolfo criando perna aqui, ó. Agora Astolfo já pode caminhar pelo mundo. Por quê? Porque é isso que faltava nele. Era esse reavivamento do Espírito, era saber que tinha aquilo e acabou. A partir desse momento de Pentecostes, os apóstolos meio que se assemelham a Jesus em algum ponto. Só que não há grande diferença. Tipo assim, Jesus ia por si. Ele ia porque era a missão dele fazer tudo o que ele fez. E os apóstolos iam porque era a missão deles fazer aquilo que Jesus queria que fosse feito. Ou seja, enquanto os apóstolos faziam por Jesus, Jesus fazia por ele mesmo. Só que, independente de porquê, ambos faziam. A partir do momento que eles aceitaram aquele Espírito Santo, eles aceitaram que agora eles eram Jesus na terra. Eles eram a palavra de Deus aqui. Eram aquilo que ia passar o que Deus tinha. Aí você vai chegar e falar, você tá de sacanagem comigo, né? O que Jesus fez? Jesus curou. Os apóstolos curaram? Curaram. Claro que curaram. Tem até uma passagem sobre isso, que eu não me recordo de número nem nada. Mas Pedro, olha, logo Pedro, aquele que renunciou o cara 3 vezes. Desculpa. Pedro pegou
e encontrou uma mulher, me parece, que não andava. E ele simplesmente mandou ela levantar e andar. De verdade. Vamos ser sinceros aqui comigo, de verdade. Vamos supor que você não anda. E alguém chega para você e fala, levanta e anda. Você vai levantar? Eu não vou não, que eu vou pensar assim, esse cara é retardado, pô. O que esse cara tá falando comigo para me levantar e andar? É claro que eu não vou. Mas a menina levantou e andou. Por quê? Porque não era Pedro que anunciava aquela cura. Era Jesus através de Pedro. E esse foi o ponto. A partir do momento em que eles decidiram por viver aquele Pentecostes e por seguir aquele Espírito Santo, eles já não eram mais as pessoas. Eles eram a mão de Deus. Eles começaram simplesmente a ser aquela ferramenta que Deus era, entendeu? Aquilo que Deus queria que fosse. Aquilo que era para Deus fazer e Deus não fez, porque não deu tempo. Era a função dos apóstolos agora fazer por Ele, fazer por Jesus aquilo. Por quê? Porque a caminhada de Jesus não morreu na cruz. Pode-se dizer que a caminhada de Jesus meio que reiniciou lá. Só que vamos supor que a gente está passando um filme e faz uma releitura do filme. Foi exatamente isso. Porque a missão continuava. Só trocaram os papéis. Só trocaram quem que eram os responsáveis por isso. Eles tinham que falar, mas isso de mandar a pessoa que é paralítica andar, é tranquilo, quem nunca fez, quero ver fazer ressuscitar. Jesus ressuscitou, quero ver fazer ressuscitar. E ressuscita, cara. Isso é abismante. Tem uma outra passagem. Gente, só um momento, é porque eu tenho um problema sério que eu não guardo números. Eu nunca sei onde estão as passagens, eu sei que existe. Mas essa, eu acredito que a maioria daqui já conheceu, que é a do Talitha Kum. Jovem, levanta-te. Que eles chegaram lá, a menina estava morta. Quer dizer, diziam que a menina estava morta. E ficaram bolados. Por quê? Porque a menina não estava morta. Eles chegaram e simplesmente anunciaram Talitha Kum, que quer dizer jovem, levanta-te, algo assim, depende da releitura. E ela levantou. Por quê? Porque ainda não era a hora dela, não era a hora da morte. E nesse momento foi feito mais uma coisa que Jesus fazia, foi feito mais um ponto. Por quê? Porque simplesmente eles estavam lá para refazer tudo, para refazer aquilo que Jesus fazia. E nesse momento deu para ver que, além de ser outra mão, que não tinha hora para acabar. Então, a gente já tem o nosso Astolfo quase montado, quase aqui assim. Ó. O que falta? Qual que é o ponto em comum nisso tudo? O que eles foram fazer? O que eles estavam fazendo nesse momento? Eles estavam simplesmente anunciando a salvação. Eles estavam lá para anunciar a salvação de Cristo. Estavam lá para anunciar e fazer aquilo. Eles simplesmente botaram os pés no mundo e foram. Cada um para um lado, não sei o que, para cá, para lá. Simplesmente foram e foram passando e passa para um lado e passa para o outro. Para poder chegar e simplesmente fazer aquilo que tinha que ser feito. Para fazer a vontade de Deus. Nesse ponto, a diferença entre Jesus e os discípulos é que Jesus anunciava a palavra do Senhor. E os discípulos, eles anunciavam a palavra da salvação, que é a palavra daquilo que veio para salvar a gente, para salvar nós todos. Isso não seria possível se não fosse pelo batismo que eles receberam. E a partir do momento que eles se disporam a simplesmente pegar e adivinha o que eles fizeram? Colocaram o pé no mundo. Bom, agora o nosso Astolfo já é um Saci Pererê. Ele já está quase completo. Falta só um pequeno pontozinho. Você vai chegar e falar, não, mas nenhum deles foi santo como Jesus. Claro que não, pois Jesus era Jesus. Mas eles foram santos dentro das possibilidades. Teve nego que foi santo até a morte. Todo mundo conhece a passagem de Jesus lá do Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, por quê? Porque Jesus, ele teve a capacidade de estar lá, na hora da morte, e pedir para Deus para poupar aqueles homens. Pedir para o Pai
para poupar, porque eles não tinham consciência do mal que eles estavam fazendo. Eles não tinham consciência do mal que eles estavam simplesmente fazendo com que acontecesse lá naquele momento. E Jesus, ele se compadeceu disso. Só que ao mesmo tempo, isso não foi função só de Jesus. Estevão, quando estava para morrer, ele teve uma ação parecida. Ele pediu para que não fosse colocado nas costas do pessoal essa morte dele. Ele pediu para que esse pecado fosse subtraído deles, simplesmente porque não era a vontade deles. Ele sabia que o pessoal fazia porque não entendia. Ele sabia que o pessoal fazia simplesmente porque eles tinham que fazer. Tipo hoje, quem conhece a história de São João Batista, tudo sabe que ele foi decapitado, né? Cortaram a cabeça dele e tudo, de verdade. Você acredita que a pessoa que foi decapitar João Batista, ela foi porque ela queria decapitar João Batista? Ela foi porque ela foi mandada a fazer isso. E foi exatamente isso que tanto Jesus na hora da sua morte, quanto Estevão na hora da morte dele, eles se compadeceram disso. Eles sabiam que as pessoas estavam lá não cumprindo as suas vontades, mas cumprindo as vontades dos outros. E nisso, a gente acaba fechando o nosso amiguinho. Agora a gente já tem um Astolfo aqui. Se eu colocar o microfone na boca dele, ele vai falar alguma coisa? Não, né? Por quê? Porque falta a vida. Eu posso fazer agora como o Sr. Gepeto, que fez o Pinóquio lá, botou a vidazinha nele assim, ó. E ele levantar e sair por aí falando, nascendo nariz e tudo. Só que não, né? Porque isso não acontece. Isso simplesmente não é assim a forma que dá a vida. Vamos supor, a gente vai chegar lá, vamos voltar agora, a gente já seguiu uma parte boa, agora vamos voltar lá para o princípio, para Adão. Como que Deus deu a vida a Adão? Ele deu a vida através do sopro do Espírito. Então isso é muito fácil, é só eu chegar aqui, ó. Pô, não levantou, cara. Que tristeza, eu achei que ele ia levantar no sopro. Mas por que ele não levantou? Porque era eu quem estava soprando. E querendo ou não, eu não tenho nada que faça com que isso aconteça. Eu não tenho nada que motive a dar a vida através do meu sopro. Por quê? Porque é o meu sopro. Naquele momento com Adão, era o Espírito Santo. Era a brisa do Espírito que passava. E é simplesmente por esse sopro que a gente tem que pedir. Essa brisa que vai chegar e vai nos dar de volta a vida. Vai nos dar aquela vida que a gente perdeu, aquela vida que a gente esqueceu. Então agora, se vocês puderem ir levantando e fechando os olhos para que a gente possa ir simplesmente clamando por esse sopro. Que a gente possa ir pedindo esse sopro do Espírito sobre nós. Que a gente possa ir pedindo sobre cada um de nós mesmos aquele sopro, aquela vontade. A gente possa pedir para que ele possa vir na gente e reavivar. Que ele possa nos dar a